Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal, né? A equipe do Atlético Mineiro foi surpreendida em sua arena, na Arena MRV, né? Deu vitória, galera, deu vitória do Cruzeiro. No segundo tempo, Zé Ivaldo e João Pedro marcaram os gols da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro vencendo por 2-0, né? O Cruzeiro, vitória importantíssima. O Cruzeiro assume a primeira colocação do grupo com 7 pontos e deixa a equipe do Atlético Mineiro em situação um pouco delicada, né? Sua segunda derrota do Campeonato Mineiro. Vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre esse clássico entre a equipe do Cruzeiro e a equipe do Atlético Mineiro na Arena MRV, galera. Foi surpreendido, hein? O Galo foi surpreendido em casa. Lá Carmão mostrando muita evolução nesse time do Cruzeiro, hein? Vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre esse jogo entre a equipe do Atlético Mineiro e a equipe do Cruzeiro. Link na descrição, crédito, direitos autorais. É por aqui, ó, que timaço que me colocaram ao lado pra gente falar de futebol, principalmente de campeonato mineiro. Acabou de acabar e o Cruzeiro venceu o Atlético. Vou começar aqui no presidente, Zé Breiler, pelo seguinte: a gente fez ontem um UFC inteiro e a ousada fui eu que dei empate nesse jogo. O resto, todo mundo foi de Galo, presidente. Explica essa aí agora. Verdade. Boa noite, Dani, Zé, Bleiler. Um abraço enorme. Eu disse, inclusive, que estava todo mundo lá em Minas se aplaudindo lá em patrocínio, né? Meus parentes Fecharam comigo no empate, né? fecharam, meus parentes são todos cruzeirenses lá, mas eu achava que pela qualidade do Atlético, qualidade individual, ele era favorito para ganhar. E ainda estava jogando em casa. Tô vendo a foto do Filipão aqui atrás, não sei, gritando o quê, reclamando o quê. Porque foi um jogo muito igual, o Cruzeiro não ficou lá atrás, se fechando, porque estava na casa do adversário. Não vou dizer que foi um jogo maravilhoso, não. Até achava que a tendência era terminar ali no 0-0, que estava caminhando para isso no segundo tempo, na minha opinião. Correria e tal, eu gostando muito do Scarpa, primeiro jogo que ele começa de novo de titular, o Hulk. Assim, eu via mais saídas para o Atlético. Sim. Mas eis que o Cruzeiro mostrou que... Uma frase que diz que clássico é clássico, não é isso? E vice-versa. Diria Jardel. Já diria Jardel. Já diria Jardel. E aí Clássico é difícil. clássico e geralmente ganha quando tem vencedor, Breiler Pires. Quem tem menos condição, por quê? Zé pode completar depois, mas é aquela vontade que aparece, sabe? É isso. Boa noite pra você, Dani, Mauro, Zé, fã de esportes. O Cruzeiro tá reeditando um outro bordão muito famoso. Na verdade, pro Cruzeiro, ainda mais jogando fora de casa, torcida única, clássico não se joga, se ganha. Opa. E o Cruzeiro hoje foi competitivo, não foi um time necessariamente técnico, até porque o jogo não foi bom. Jogo hoje muito parado, muito truncado, cartões amarelos. O Cruzeiro até usou esse artifício a seu favor no primeiro tempo. O Galo começou melhor, tentando imprimir uma pressão, mas o Cruzeiro foi se organizando em campo e terminou o primeiro tempo com a sensação de dá para beliscar alguma coisa aqui, porque chegou Matheus Pereira bem nas infiltrações, nas chegadas de ataque, nas finalizações, Arthur Gomes aparecendo bem. O Cruzeiro foi um time mais organizado que o Atlético no Clássico e isso fez muita diferença. O Mauro estava pontuando sobre a diferença de qualidade técnica e do lado do Galo não adianta ter mais qualidade, mais elenco, se não tiver repertório. E hoje faltou repertório para o Atlético. Você tem Scarpa, tem Arana pelo lado esquerdo, Hulk e Paulinho no ataque. Esse time precisa construir mais e o Galo não conseguiu. É claro que muito por mérito do Cruzeiro, que soube povoar bem o meio-campo. O Lucas Romero, o primeiro jogo dele nessa volta, muita combatividade no meio-campo, um jogador que ajuda na saída de bola. Então foi, de certa forma, um time organizado, competitivo, que mereceu a vitória. O Cruzeiro, por mais que tenha encontrado seus gols, um gol de bola parada, uma bola até que a defesa do Atlético se confundiu, o Arana dava condição para o Zé Ivaldo e depois um segundo gol de contra-ataque, uma vitória merecida de um time que soube jogar mais uma vez na casa do seu rival, que de certa forma mexe com a autoestima do torcedor cruzeirense por vencer pela segunda vez consecutiva na Arena do Galo. José Elias, muito boa noite para você. Eu quero ouvir o seu destaque por esse clássico que acho que surpreendeu todo mundo, Zé. Ou você apostava numa vitória do Cruzeiro? Boa noite, Dani. Boa noite, Bele. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Não, eu
como o clássico é clássico e vice-versa, né? Você sempre tem um pezinho... Não, esse já foi usado, tem que começar com outro. Mas é sempre atual, né, esse daí, né? Mas, assim, é lógico que o favoritismo, um pouco do favoritismo iria para o Galo, né? Pela qualidade técnica do seu elenco, pela forma como joga em casa, mas respondendo à sua observação logo quando o Mauro fez, ou acho que foi o Breiler, né, que fez esse comentário sobre clássico é clássico e vice-versa, normalmente a equipe que é inferior, ela se concentra um pouco mais, ela dentro do vestiário, ela acaba vou dizer que acaba se motivando, porque um clássico como esse você já é motivação, né, por si só. Mas você tem um pouquinho mais de atenção, tem aquela coisa de não arriscar tanto, né, a pressão é do time adversário porque joga em casa. E o Cruzeiro se comportou muito bem, né, com e sem a bola. Com a bola, o Felipão, no sistema dele, né, no 4-4-2, com a bola ele teve muitos problemas, quer dizer, sem a bola para marcar a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro com tranquilidade para jogar, né? O Romero centralizava, o Lucas Silva saía um pouquinho para o lado, o Robert e o Matheus Pereira fazendo a movimentação para que o Cruzeiro conseguisse fazer essa bola chegar até o Arthur Gomes ali para 1 contra 1 contra o Mariano. Mas no resto foi um jogo muito equilibrado, um jogo truncado, de muitas faltas, né? Maria, todo tempo ali você não conseguia ter uma sequência de jogo, mas o Cruzeiro, dentro da sua estratégia, conseguiu executá-la bem. Olha, tem bastante coisa pra gente falar. A gente tá na expectativa aqui das entrevistas coletivas Larcamon. Primeiro clássico, primeira vitória, numa reestruturação importante desse Cruzeiro que... Moral, né? Lógico. Desse Cruzeiro que foi tão falado, né, Mauro? Como assim, um time em reconstrução, tem muita peça nova. O Larcamon agora é uma aposta. É óbvio que um jogo, um clássico, não vai garantir trabalho de ninguém. Mas você vencer o primeiro clássico com um time tecnicamente inferior te traz uma tranquilidade. Com certeza. Na semana passada, o Filipão reclamou um pouco de, puxa, já vai ter um clássico, eu precisava de mais tempo. Tipo assim, o Atlético precisava de mais tempo, tá mais embalado, mais acertado para ter o primeiro clássico. Mas o campeonato é muito curto, não dá para deixar também o clássico só para a última rodada. Então eles já jogaram 3, 4 jogos, enfim. O Atlético não começou bem, né? Perdeu o primeiro jogo já de 2-1 fora de casa para Patrocinense. Aí eu achei que aí depois ganhou bem, foi muito bem contra o Democrata, 4-0, o Scarpa jogando muito ali, Hulk, você fala, parece que o time já está mais acertado, já dava para encarar um clássico, mas pelo que vimos hoje, não. Estamos mostrando ali na telão ali o Matheus Pereira, o que ele jogou, o que ele corre, ele pareceu o Scarpa, gente, do Atlético, assim, em termos de movimentação, né? Quando você pensa que ele está do lado esquerdo, parece que mais ele é fácil de ficar de cabelo, aí ele já está aqui na ponta direita, ele corre o campo todo, foi um jogador muito importante hoje, assim como o Scarpa do outro lado. Bom, a gente está vendo informações aí na tela, né? O Cruzeiro venceu os 2 clássicos na nova arena, na arena contra o Atlético Mineiro. O primeiro placar foi 1-0, o segundo 2-0. É a primeira vez desde abril de 2017 que o Cruzeiro vence 2 clássicos seguidos. O treinador era outro, o momento era outro, mas ainda assim é uma casa recém-inaugurada do rival, né? 2 vitórias seguidas e primeira vez desde junho de 2016 que o Cruzeiro vence 2 jogos seguidos com o mando do Atlético. A primeira vez desde abril de 14 que o Cruzeiro não sofre gol em 2 clássicos seguidos. Tem mais coisa para acrescentar ainda, né, do que a gente já colocou aqui dessa vivência do Larcamon, de montagem de elenco, de vencer um grupo tecnicamente superior. Tudo isso que apareceu ali é bem significativo. Então, Dani, o Cruzeiro tem dado aula de como manter uma rivalidade viva, mesmo numa condição muito desfavorável. Desde que o Cruzeiro foi rebaixado, de 2019 para 2020, foram 8 clássicos, 4 vitórias do Atlético, essa é a terceira do Cruzeiro, sendo 2 seguidas na casa do rival e um empate. Então há um equilíbrio muito grande nos clássicos. O Cruzeiro, mesmo na época em que estava na segunda divisão, disputando por 3 anos consecutivos, nunca deixou essa rivalidade cair no trivial, ou o Atlético ser superior, ou ampliar, colocar uma vantagem muito grande. Então esse espírito de clássico hoje voltou a aparecer. O Larcamon tem os méritos dele de organização tática. A gente vê o Cruzeiro, principalmente na fase de marcação, quando precisa recompor,
muito bem organizado. Ele colocou o Dineno mais à frente. O Dineno teve até mais dificuldade hoje de jogar com a bola. A marcação do Galo muito cerrada. Mas o Matheus Pereira tendo liberdade para ser esse cara de chegada, de encostar no centroavante. Mas no momento de recomposição, ele forma uma linha de 4 com os 2 pontas, o Arthur Gomes e o Robert, e deixa o Matheus Pereira um pouco mais livre, até para ter gás, como o Mauro falou, para correr, para recompor, para se movimentar o campo inteiro. Foi muito importante. O Larcamon tem sabido usar o Matheus Pereira, tirar o melhor das características dele, e para tirar o melhor precisa dar essa liberdade. E o Cruzeiro muito bem encaixado nessa marcação e com o meio-campo encorpado. O Lucas Silva e o Lucas Romero, principalmente, eles fecham bastante os espaços ali, ajudam, fizeram com que o Scarpa tivesse pouca tranquilidade para construir, juntamente com a Arana. No primeiro jogo da dupla contra o Democrata, encontraram ali muita liberdade e o Cruzeiro soube se fechar. Então há esse componente técnico do Larcamon de ensaiar bem esse novo Cruzeiro, de ter uma formação já bem definida e um time muito organizado, mais organizado que o Galo do Filipão, e principalmente o espírito que o Cruzeiro entrou no Clássico mais uma vez. Determinação, 100% concentrado, e a partir do primeiro tempo, em que igualou o jogo, em que terminou melhor que o seu adversário, foi para o segundo tempo sabendo que podia ganhar e foi muito superior no segundo tempo. Eu vejo que a grande vantagem do Cruzeiro foi na segunda etapa, em que soube tirar vantagem do anímico. E até a torcida do Galo, percebendo essa organização do Cruzeiro, sentiu em alguns momentos. Então, de certa forma, o Cruzeiro teve uma abordagem de jogo, de clássico, muito mais competente hoje e mereceu a vitória. Mas eu acho que deve doer também, Dani. Você está falando que a torcida sentiu. A gente acabou de ver recentemente, foram 10 anos para o São Paulo ir lá e conseguir vencer na casa do Corinthians. O Atlético acaba de fazer a sua maravilhosa arena, jogou 2 vezes, perdeu as duas para o Cruzeiro. Isso deve doer, porque não vai... Para o campeonato ainda tem muita água para rolar, o Atlético pode ser campeão, América, Cruzeiro, qualquer um. Mas já fica isso, né? Pô, jogou 2 vezes e veio aqui, carimbou a gente 2 vezes dentro de casa. Né? Incomoda. O Corinthians perdeu para outros. Acho que o Corinthians estreou lá perdendo com o gol do Giovanni Augusto, lembra? Perdeu para o Figueirense. E tal. Mas não tem importância, era outro time e tal. Mas foi mantendo uma rivalidade e conseguiu 10 anos. Lá em Minas é Cruzeiro e Atlético para manter isso. Aí o torcedor vai para casa, vai passar o domingo falando, pô... Os caras vieram aqui 2 vezes e ganharam da gente. Amarga. Acho que isso dói muito. Ô Zé, e para te ouvir também, fica à vontade para complementar o Mauro, mas eu acho que tem um outro ponto que o Breiler fala, que ele acaba sendo muito importante para o debate que a gente está fazendo aqui, que é a questão de organização. Mais uma vez, né? Vocês já disseram, não foi um jogo brilhante, não foi um jogo que tecnicamente chamou a atenção, nem os jogadores do Galo, que tinham condição de repente, encaixar melhor, como o Scarpa, como o Hulk, jogadores que a gente sabe do potencial, nem esses jogadores mostraram que podiam. E assim, me surpreende, além disso, o time do Cruzeiro estar mais organizado. Porque a gente viu como acabou o ano de cada um, pela manutenção de técnico e elenco do outro lado. Não, Dani, eu acho assim, existem sistemas, né? Você tem os sistemas táticos com a bola e sem a bola, né? Com a bola, o Atlético apostou muito na questão da movimentação do Hulk com o Paulinho ali nas costas dos volantes da equipe do Cruzeiro. Naquele movimento que o Hulk começa por fora aqui do lado direito, aí ele joga por trás dos volantes para poder receber essa bola fechando e fazer o chute ou senão a sua assistência. E o Paulinho rodando um pouquinho mais. No meu modo de ver, eu acho que o Felipão ele usou uma estratégia que acabou matando um pouco os 2 jogadores de lado de campo. Porque ele entra com o Zarate pelo lado direito, então, ou seja, você fecha o corredor do Mariano. E do outro lado, o que, no meu modo de ver, que limitou as jogadas do Atlético. Porque ele coloca o Scarpa aberto pelo lado esquerdo, com a perna esquerda, ou seja, o Scarpa não vinha por dentro. Ele veio acho que 1 ou 2 vezes, mas normalmente aquele corredor ali é muito forte quando você tem a ultrapassagem do Arana. Então, no caso, seria com os pés invertidos, né? Nós sempre vimos aí o Scarpa jogando com o pé invertido do lado direito, jogando no Palmeiras ele chegou a jogar pela esquerda também, mas por uma questão de necessidade, né? Mas não é uma coisa... Ou de estratégia, na final da Libertadores, ele entra na esquerda. Mas ele joga quase como um lateral, né? Não como um ponto esquerda como foi hoje. E aí você fecha
o corredor do Arana, que é um dos pontos fortes dessa equipe do Atlético, é o Arana passando e dando opção para fazer os cruzamentos, para fazer essa bola chegar até a área. E o time do Atlético teve muitas dificuldades, e aí ficou o time de uma nota só, joga a bola no Hulk, o Hulk tenta fazer as jogadas para criar alguma coisa. E o Paulinho, que conseguiu uma oportunidade num contra-ataque, de escanteio, se não me engano, não sei se foi escanteio ou se foi uma falta cobrada pelo Matheus Pereira, o time do Atlético conseguiu tirar essa bola e ele ele criou a chance do Atlético no primeiro tempo. Melhor chance do Galo no jogo. Isso, do jogo. O Cruzeiro, parou no goleiro, né? O Cruzeiro, o que ele fez? Sem a bola, 4-4-2. Né? Fecha com o Robert pelo lado direito, junto com o William, 2-2 ali, então você tem a superioridade numérica, você não consegue ter a superioridade numérica. Pelo lado esquerdo a mesma coisa, fecha os espaços, aí bate volante com volante, não tem problema. O Edenilson com o Lucas Silva e o Romero com do Atlético Mineiro, né? Peço perdão aqui, que é o número 5, eu sempre esqueço. Otávio, desculpa. Então você tinha ali, você não tinha superioridade numérica. E o que acontecia? Quando o Cruzeiro recebia essa bola, aí tinha uma movimentação. O Romero centralizava, o Edenilson saía para fazer essa marcação em cima do Romero, né? E aí o Lucas Silva ficava aberto pelo lado direito, o Otávio saía, ou do lado esquerdo, né? Aí vinha o Matheus Pereira pelo lado esquerdo e o Robert fechava por dentro, jogando nas costas dos volantes. Foi essa situação criava dificuldades para o Cruzeiro para fazer essa marcação e o Cruzeiro, de forma inteligente, fazia essa bola chegar até os pés do Arthur, pelo lado esquerdo aqui, para ir para um contra um contra o Mariano. Então o Cruzeiro conseguia ter uma linha de raciocínio e uma capacidade de execução com e sem a bola. E o Atlético ficou muito limitado. Depois, quando o Zarate machuca, aí o Igor Gomes entra, aí o Felipão inverte os lados, né? O Igor Gomes aberto pelo lado direito e pelo lado esquerdo e o Scarpa vem jogar com o pé invertido. Aí o Atlético começa a tentar jogar um pouquinho por dentro, porque você tem esses dois jogadores, eles fecham, abrem os corredores, e aí você tem uma aproximação melhor do Hulk com o Scarpa com o Paulinho e tal, mas não foi o suficiente porque o Cruzeiro estava muito organizado e muito atento, muito atento. O time do Cruzeiro estava atento o tempo todo ali, prestando atenção nos espaços. O nível de concentração do Cruzeiro absurda. E aí você não pode errar. Em jogos como esse, você erra, você acaba pagando. No gol, né, do Zé Ivaldo. E esse foi o João Pedro, né, que entrou no golaço, tempo, uma arrancada do velocidade, campo dele. aí o erro do Arana, né, que deveria ter matado a jogada ali, faz a falta. Mas quando ele coloca na frente do Otávio, não dá para pegar. Não dava mais. Agora, assim, essa arrancada, esse tipo de arrancada eu esperava do Paulinho. Apesar dele ter tido a melhor chance no primeiro tempo, eu achei que, no geral, não é ainda o Paulinho do ano passado. Mas o Cruzeiro deu pouco espaço, tanto para ele quanto para o Hulk hoje. No segundo tempo ele ficou isolado, né, Mauro? Ele veio muito para trás. Alguma coisa. Passa muito por essa coisa do Filipão. Aí é organização, alguma coisa, mas a bola não está chegando. É isso. Ele acaba anulando o que o Scarpa poderia oferecer. Ele, Filipão, né, quando ele faz as escolhas dele, acaba anulando o que o Scarpa poderia oferecer, travando o Hulk no corredor, e aí acaba não tendo essa conexão dele com o Paulinho, que já é quase que automática. Temos o Vinícius ou daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho tem Vinícius Nicoletti ao vivo. Vinícius Nicoletti galera, venceu, né? Venceu quem soube melhor explorar o jogo, né? Assim, é uma surpresa, né? Porque pelo elenco da equipe do Atlético Mineiro, se esperava que se entregava-se um pouco mais dentro de campo. Não é o mesmo Paulinho da temporada 2023, muito abaixo, né? O Hulk fez um bom jogo no último jogo contra o Democrata, né? Mas um jogo desse tamanho não foi também o Hulk que a gente espera, né? O Gustavo Scarpa iniciando como titular, não sei se ele vai engrenar nesse time do Atlético Mineiro. É um bom jogador, né? Mas não sabemos ainda, na minha opinião, ainda é uma interrogação se ele realmente vai ser aquele Scarpa do Palmeiras ou não, ou se vai ser aquele Scarpa que estava jogando na Europa. A gente não sabe ainda como vai ser o Scarpa. O Lacarmon, né, chegou e já conseguiu vencer seu primeiro clássico. Esse clássico dá muita moral para o treinador, dá muita confiança também para o time do Cruzeiro, né, e deixa a equipe do Galo uma situação delicada, né? Duas derrotas, na minha opinião. 2 derrotas no Campeonato Mineiro não é bom, né, pelo tamanho do Atlético, pelo elenco que tem, né, pode até perder a primeira colocação. Lembrando, né, que Campeonato Mineiro são 3 grupos, A, B e C. Primeiro colocado passa e o segundo melhor colocado dos grupos aí geral
avança para a fase de semifinais do Campeonato Mineiro. É assim que funciona, né? E, na minha opinião, é merecida a vitória do time do Cruzeiro, né? Soube explorar o contra-ataque, né? Na minha opinião, o Arana vacilou no lance ali, poderia ter matado a jogada e não fez, né? Deixou o João Pedro chegar perto da entrada da área, né? Depois que botou na frente, meu amigo, já era, não tem como pegar um jovem desse correndo dessa forma que corre, né? E foi um jogo que, na minha opinião, o Cruzeiro soube suportar muito essa equipe do Atlético, né? Na última temporada, o Cruzeiro também era uma equipe forte defensiva. E esse ano, se o Cruzeiro mostrar poder ofensivo, o Cruzeiro pode almejar grandes coisas nesse ano de 2024. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também, galera, deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações.